Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, Freudcast. Olá, bem-vindo ao Freudcast. Essa conversa que eu vou ter hoje com o psicanalista Igor Capilato, ela surgiu de uma demanda que eu recebi de uma pessoa amiga, cuja filha estava na escola e, de repente, a diretora teve que lidar com uma situação de crianças se cortando no ambiente escolar dentro do banheiro. E o engraçado é que 4 crianças se cortaram e elas estavam sendo influenciadas por uma quinta pessoa, um quinto adolescente, né, que não se cortou. E aí, como eu sei que o Igor, ele é especialista nessa questão da adolescência, eu mandei um WhatsApp para ele e nós começamos a conversar e nós decidimos fazer mais um Freudcast direcionado a esse mundo do adolescente que é tão complexo. Igor, bem-vindo ao Freudcast. Muito obrigado aí pelo convite, por mais uma participação aí, podendo falar dessa fase bem complicada que é a adolescência, né, e também falar aí dos problemas todos que cercam a adolescência, né. Como que, assim, quando a gente começou a conversar, né, a primeira pergunta que eu gostaria de ver com você é por que o adolescente, a gente sabe que muitas vezes o jovem também, ele se automutila. O que ele está buscando? Eu sei que todo psicanalista, psicólogo fala assim, quando ele se corta, é como se ele estivesse reduzindo a dor. Mas o que a gente pode buscar por trás desse corte, Igor, por trás dessa prática? Bom, vamos lá. O adolescente que se corta, ele está chamando atenção, né? Uhum. Antes de falar de qualquer vestígio de ele estar amenizando ou ampliando ou apresentando a dor que ele está sentindo, né? Ele está pedindo ajuda pela dor que ele está sentindo, né? Ele está ali demonstrando que alguém que deveria estar cuidando, deveria estar dando limite, não está dando, né? A angústia está crescendo ali porque ele não está tendo ninguém para cuidar, né? Cuidar no sentido de ouvir qual é a queixa dele, quais são as angústias, e ajudá-lo a lidar com essas angústias, né? O adolescente está em fase de inúmeras cobranças sociais, institucionais, familiares. É um mundo externo que está sendo apresentado a ele com cobranças, e ele está aprendendo a lidar com todas essas cobranças. Se os adultos já têm dificuldade e entram em angústias e depressões para lidar com as cobranças do mundo aí do trabalho, do mundo social, de tantas problemáticas que nós estamos tendo aí com política, sociedade e outras questões que tem que lidar, imagina o adolescente que não tem nenhuma vivência sobre isso, né? Ele acabou de sair da infância, né? Num lugar onde ele tinha um porto seguro ali, que tinha alguém que fazia as coisas por ele, que cuidava dessas coisas do mundo externo, e agora ele vai ter que aprender a lidar e cuidar, né, sozinho. Agora, esse adolescente, essa transição, para quem está nos ouvindo, seja pais, sejam psicanalistas, ou sejam tios, o adolescente, como você falou, ele sai daquele mundo seguro, em que ele era protegido como criança, ele era atendido nas suas necessidades, isso de forma, de regra geral. E ele começa uma nova fase na vida dele, que ele vai ter que lidar com mudança no corpo, com novas exigências, com cobranças até dos colegas, né, ali dessa coisa da amizade, com o desejo pelo outro, que começa também, né, a questão da orientação. Tudo isso é que gera angústia, Igor? Tudo é um acúmulo de todas essas cobranças que vão gerando angústia. E por que a angústia, ou ela vira uma depressão em que o adolescente se fecha, né, e não fala com ninguém, né, se tranca no quarto,
a gente sabe de muitos aí que fazem isso, né, ficam quietos, se isolam, ou eles começam a se mutilar, né, se machucar, que é o quê? O que é o mutilar, machucar, além de chamar atenção, né, para o problema que ele está sofrendo? É ele também destituir aquilo que é a imagem dele, né? Porque se a imagem dele tá fazendo sofrer, então eu vou tirar essa imagem, né? Vou ferir aquilo que me pertence, né? Que é a única coisa, talvez, que pertença de fato a ele, né? Agora, sim, não é um paradoxo, porque quando ele se machuca, ele vai para um quarto, ele vai para um banheiro, ele se corta, e ele usa principalmente blusas de manga comprida para poder esconder. Ao mesmo tempo que ele quer chamar atenção, ele também se esconde. É isso que eu estou entendendo? Também, ele se esconde com medo, né? Ele se esconde porque depois que o ato acontece, vem a culpa, né? Então ele se sente culpado pelo que ele fez, né? Mas, porque o adolescente, ele tá, né, vivendo essa relação triádica de raiva, medo e culpa numa mesma intensidade, né? Ele não tem um controle sobre, né? Então, quando ele agride, depois ele se sente culpado, né? Agora, E, por outro lado, né, a manga comprida chama muito mais atenção, às vezes, né? Às vezes a manga comprida tá ali, né? Porque além de chamar a atenção de estar escondendo algo, chama a atenção do porquê ele estar escondendo, né? Agora, essa coisa do cortar, Igor, é uma coisa recente, é uma coisa de grupo, porque, por exemplo, eu abri hoje nossa conversa falando dessa história que eu recebi de uma amiga, né? E acabou causando uma revolução na escola, todo mundo ficou sabendo, aí expôs os adolescentes que foram cortados, ou seja, uma pessoa liderava, levou todo mundo para o banheiro, 4 se cortaram, a pessoa que estava liderando não se cortou. E eles trocam, assim, conversas sobre o corte, sobre por que está tão na moda se cortar. Vamos dizer assim, isso é um fator muito, historicamente falando, é um fator que já acontece há muito tempo, né? Isso desde que a adolescência se tornou adolescência, porque antes se falava da criança virando adulto e não se tinha o lugar da adolescência. Desde que se instituiu aí, através de psicanalistas e alguns psiquiatras e até mesmo pediatras, né, que instauraram aí a necessidade da existência desse período da adolescência, de um cuidado diferenciado pelo adolescente, que se tem casos de cortes, de mutilação, de tentativas de suicídio e outras formas agressivas aí que eles possam se machucar. Às vezes não é só fisicamente, né? Às vezes eles se provocam numa situação ali que eles vão sofrer bullying ou sofrer alguma coisa, mas eles se colocam nessa situação também de se colocar no lugar de sofrer, né? De uma maneira, assim, o que eles têm trazido muito, né? Eles têm trazido muito a questão de que eles não conseguem gostar de si mesmos, porque eles nunca pertenceram a nada. A palavra que mais tem sido dita, a gente não pertence a nada. Eu não posso ser como eu quero, porque minha mãe não deixa, meu pai não deixa, meu colega não falou que é errado, a professora falou que é errado, alguém falou que é errado, o grupo social cobra que seja igual aquele líder ou aquele artista que está ali na moda, e aí eles são cobrados de serem quem eles não são, né? Agora, quando eles são cobrados, e esse não pertencimento, essa ausência de vínculo, ou de se conhecer, de se entender, tem a ver com adolescentes, tem referenciais de pais que não souberam dar limites, que não souberam fazer o cuidado afetivo, ou suprir aquele adolescente com os chamados objetos bons da Melanie Klein? Como que você vê isso? Sim, esses adolescentes estão desamparados, né? Eles não estão tendo uma pessoa, ou, vamos dizer assim, um cuidador que possa servir de orientação para eles, que possa servir de exemplo, que traga um diálogo que eles possam pertencer, né? Eles estão sendo muito, assim, deixados, você já tem idade para se virar sozinho. Essa é uma queixa muito recorrente. A gente é deixado porque a gente já se
se vira sozinho. Só que vamos pensar que o adolescente, por exemplo, de 13 anos, ele acabou de sair da infância, alguns ainda estão na infância, né? Eles ainda estão entendendo que eles estão se tornando adolescentes. E, de repente, eles estão ali sozinhos, né? Sem ninguém para cuidar. E aí eu até vou abrir um gancho para a gente falar um pouco dessa coisa de... algumas pessoas falam do termo pais tóxicos, né? E a gente pode falar em família tóxica e cuidadores tóxicos, porque na escola também podemos ver cuidadores tóxicos nas instituições de um modo geral. O que é a toxicidade? Vamos pensar, o que são esses pais ou esses cuidadores tóxicos? São pessoas que estão vivendo angústias tal qual o adolescente, e às vezes até mais, e não souberam lidar com as suas angústias. Então, o que eles fazem? Eles simplesmente estão jogando toda a toxicidade deles de uma maneira, às vezes perversa, às vezes agressiva, porque é a maneira com que eles lidam com os problemas dele. O sujeito sai da empresa lá, tá com raiva do patrão, brigou no emprego, teve um dia ruim, ele desconta em casa. E o adolescente está recebendo essa carga toda também, né? Então, o que o pai, a mãe, o professor, as pessoas, os adultos, de um modo geral, estão fazendo? Eles estão deixando de olhar para o adolescente como adolescente, porque eles também estão preocupados em cuidar dos seus problemas ou de viver aquela dor que eles estão vivendo, e aí eles acabam distanciando. Outra questão que a gente pode pensar nesse desamparo também é a questão de que as instituições se tornaram técnicas. Então, elas deixaram de ser lugar de cuidar e se tornaram lugar de informação. Quanto mais informação, melhor a instituição é. Quanto mais alunos passarem no Enem, vestibular, tiverem notas boas no Enem, melhor é a instituição. Ao contrário do que deveria ser, quanto mais alunos saudáveis, psiquicamente falando, nós tivermos, quanto mais alunos lúcidos tivermos, melhor é a instituição. Esse deveria ser o lema, né? E a gente inverteu. E a família é um reflexo da sociedade, né? Os pais não decidem serem pais, eles decidem terem filhos. Infelizmente, as pessoas não se programam para serem pais, porque ser pai, ser mãe é cuidar 24 horas, né? É olhar a mochila da criança, se está com alguma coisa, não está, é olhar o caderno da escola, como que está, não está, é olhar com quem ela anda, é ver o que ela está assistindo, é saber que um adolescente de 13 anos, por exemplo, não é qualquer coisa que ele pode ver numa rede social, numa internet, né, de um modo geral, um programa de TV. Ô Igor, você acha que os pais também estão perdidos? Porque assim, quando você começou a falar de olhar a mochila, de ver com quem está conversando, de não poder assistir qualquer coisa por conta da idade, os pais podem estar também sofrendo de não saber dar o limite para saber assim, eu sou moderno ou não sou moderno? Eu sou um pai legal ou eu não sou um pai legal? Porque, de repente, nós vivemos hoje uma crise de valores do que é certo e o que é errado. Então, ninguém sabe o que é certo. E será que esse pai também está perdido em relação, por exemplo, o filho está assistindo uma série, aí essa série não é adequada para ele, eu proíbo, mas o amiguinho está assistindo. Como que é isso? Bom, o que hoje a gente tem notado muito da relação dos pais ou cuidadores de modo geral, porque a gente tem tido muito índice de adolescentes que não são cuidados pelos pais, são cuidados por avós, por tios, por pais, ou porque os pais são separados, ou porque os pais trabalham o dia todo. Então, a gente tem visto aí que está mudando o perfil do cuidador, né? O cuidador não é mais o pai e a mãe biológico, né? Então, pensando nisso, vamos pensar de modo geral em cuidadores e também nos cuidadores que estão nas escolas, né? Que é onde ele passa a maior parte do tempo, né? Agora voltando ao presencial, eles passam o dia todo praticamente na escola. Então, pensando nesses cuidadores, o que está acontecendo? Eles estão desamparados no sentido de que, primeiro, que ninguém nasce sabendo como ser cuidador. Não existe escola, faculdade para treinar as pessoas a serem cuidadores de seres humanos. No segundo ponto é que existe uma cobrança social que inverteu os valores. Hoje,
a pessoa não pensa mais, eu sou legal, eu sou bom porque eu eduquei o meu filho para ser bom, independente do que o mundo é lá fora. Hoje é o contrário, né? Eu preciso educar meu filho de maneira que eu seja bem vista no mundo lá fora. É a preocupação com a própria imagem. Não é a preocupação com o filho, com a criança, e principalmente com o adolescente. É uma preocupação com a própria imagem, né? Porque não é o adolescente que vai sofrer lá fora se ele chegar no grupo de amigos e os amigos falarem assim, a gente assistiu determinada série. Tá na moda aí o Round Six. A gente assistiu o Round Six e o adolescente de 13 anos fala assim, eu não assisti porque minha mãe e meu pai não deixaram. Tudo bem, ele pode ser que os outros tirem sarro dele, mas se ele foi bem educado, ele vai lidar, ele não vai se preocupar com o que os outros pensam. Você Mas sabe que o pai e a mãe são, só para fechar, né? O pai e a mãe estão preocupados que a imagem deles é que vai ficar queimada lá fora, né? Você falando me fez me lembrar de uma situação que eu vivi com a minha filha quando era pequena, né? E as meninas usavam sapatinhos com saltos infantis. E eu me lembro que eu falei assim, não, você não vai usar. E na festa de aniversário dela, todas as amiguinhas vieram de salto, sabe? Tudo tipo, 5 anos, viu? Eu tô falando de 5 anos. Ela virou para mim e falou assim, você é a única mãe que não deixa usar um salto. Eu falei, pois é, pode ser que eu seja a única mãe que te dê limites, né? Aí até hoje ela vai fazer 19 anos, ela não usa salto, é super despojada no estilo. Eu falei, gente, será que eu traumatizei a minha filha? Mas assim, mas ela viveu, foi de boa, mas aí depois, porque eu sabia dos riscos, não tinha sentido, né? Mas certeza. Foi só aquele confronto, porque a criança, quando você dá limite, ela te confronta também, né? E você precisa ser firme, não precisa? Precisa, justo. E aí que tá o limite da pulsão de morte, né? O que é a pulsão de morte? A pulsão de morte é quando o sujeito repete todas as experiências dolorosas, né? Pulsão de morte leva ao quê? Eu vou destruir, vou me autodestruir, vou desafiar a vida, porque eu preciso fazer doer no outro. Então, vamos pensar que o adolescente que se corta, ele não se corta para doer nele, ele se corta para doer no outro que está fazendo falta. Quem que é o outro que faz falta? O cuidador, né? O adolescente quer chamar atenção, ele quer que o pai e a mãe dê limite. Ele desafia, porque na hora, qualquer limite dá raiva, né? Qualquer limite dá raiva. Você tá brincando e você vira para a criança e fala, vai escovar dente, tá na hora de escovar dente, para de brincar. O que você fez? Quando você fala para o adolescente, desliga a televisão agora, para de assistir Netflix, que tá na hora de dormir. O que você fez? Você quebrou o quê? O prazer. Sim. Então, vamos lembrar que onde que o Freud começou a falar de pulsão de vida e pulsão de morte? Quando que ele começou a falar da morte e da autodestruição? Num texto chamado Além do Princípio de Prazer. Ele foi falar do prazer, que o prazer, o que é o prazer, né? O prazer é algo que te satisfaz, te deixa com um gozo intenso, né? De prazer, de alegria, de satisfação, dá um bem-estar. E as coisas que a gente tem que fazer por necessidade, elas não são prazerosas, elas são obrigações, e a partir do momento que elas se tornam obrigações, elas se tornam desprazerosas, porque você tem que fazer porque um outro mandou, porque um outro exigiu, porque alguém exigiu. Ninguém escova dente porque vai cuidar do próprio dente, escova dente porque a mãe mandou, porque o pai mandou, porque o dentista mandou. É sempre o outro que mandou, né? Sempre o outro. E aí eu tenho que agredir o outro que está me proibindo do prazer. Agora, quando ele se mutila, é porque é a hora que ele percebe que a falta que esse limite do outro, por mais chato que seja, está fazendo, né? Porque é ali que a mãe se mostra mãe, é ali que o pai se mostra pai. É o professor que na sala de aula vira e fala, aqui na minha sala ninguém usa celular. Vai todo mundo botar o celular aqui na frente. Esse é o professor que vai ser, lá no futuro, quando esses adolescentes forem para a faculdade, de quem que eles vão lembrar? Do professor que deu limite, não do professor bonzinho que deixou eles ficarem usando o celular. Até porque, se a gente for na prática mesmo, coisa mais simples de toda, o adolescente olhando no celular, ele não viu o professor. Ele não vai lembrar do professor porque ele nem viu a cara do professor, né? Ele estava olhando para o celular. Verdade. O adolescente pode falar.
Quer falar, o adolescente que em casa também está jantando, almoçando, vendo o celular o tempo todo e não tem diálogo com a família, lá para frente você vai perguntar para esse adolescente, e a sua família? Quando ele vai para uma terapia e se pergunta, e a sua família? Ele vai dizer, tipo, eu não lembro do que eu fazia com a minha família, porque parece que eu nunca fiz nada com a minha família. Não tinha pertencimento à família. E você acha que as redes sociais e a mídia, filmes, séries, acabam influenciando ou reforçando esse comportamento? Porque quando você fala dessa história do adolescente que está almoçando, comendo, com o celular na mão, a gente tem uma imagem que a gente vê muito, que a gente vai nos restaurantes e você vê a família toda, cada um com o celular na mão. Eles estão juntos, mas não estão juntos, né? É disso que você está me falando? É dessa não troca de experiência, de afetos, é esse isolamento perto um do outro, mas isolados? Com certeza, é como se eles estão perto fisicamente, mas emocionalmente não tem relação. Não existe relação afetiva, relação emocional, não existe contato. Existe um distanciamento social mesmo estando perto, né? E vamos lembrar que, só para a gente pensar um pouquinho no desamparo, o que acontece? O que leva o adolescente a essa situação, né? E aí ele vai se cortar, vai se machucar, porque ele está com essa falta que o outro faz, esse desamparo do outro. O que leva o adolescente? Leva ele buscar, já que eu não tenho um referencial, que é o professor, o pai, a mãe, o professor, não tem esse referencial, um avô ou alguém que possa ser o cuidador referencial, o herói, né, podemos assim chamar, já que eu não tenho esse herói da vida real para me espelhar, eu vou me espelhar em quem me dá alguma certa atenção. Às vezes, esse sujeito que dá atenção é o sujeito que é o líder da turma, né, na escola, e é esse que vai fazer o que você contou aí do caso, chamar os colegas e falar, se corta. E ele vai se cortar, por quê? Porque aquela pessoa tá mandando, mas é ela quem dá atenção, é ela que me chamou, é ela que percebeu que eu existo, seja pro bem ou pro mal, ela percebeu que eu existo, né? Às vezes o referencial é a internet, é o sujeito que está na internet, são esses youtubers, são essas pessoas que falam na internet com o adolescente, e ele se coloca na posição, estou sendo ouvido, porque falaram aquilo que eu realmente sinto. Só que a gente sabe que no meio desses tem os perversos, tem os sádicos e os perversos vão manipular e vão criar esses monte de jogos e séries e situações aí que estão levando os adolescentes a ou fazerem jogos que se colocam em risco de vida, ou mesmo se machucarem, né? Por exemplo, o Round Six, que foi tanto falado, né, que foi uma série, assim, em primeiro lugar em vários países, e que fala sobre um jogo de uma pessoa que está falida, e ela, para poder conseguir ali, conseguir um prêmio, ela precisa vencer vários obstáculos, e são usados brincadeiras infantis que a gente conhece como inofensivas, mas ali você tem uma série de questões que vai lidar com o suicídio, com a morte. Você, como psicanalista, você entende que essa série não é adequada para adolescentes? Você acha que tinha que ter uma certa idade e você acha que é uma série ruim? Como que você viu isso? Por que deu tantos comentários entre pais e educadores e psicólogos e psicanalistas? Bom, vamos pontuar primeiro, não só essa série, né, como outras que trazem questões similares e até vídeos que circularam aí com jogos que eram propostos. Lembra que antigamente teve aquele Baleia Azul, depois teve um cara que se vestia de Pateta, e aí convencia crianças e adolescentes a fazerem determinadas atividades que eram proibidas para eles. Primeiro que eles estão autenticando ali o adolescente a realizar aquilo que é proibido, né? Mas eu disse que pode, tá aqui na rede social, tá todo mundo seguindo, então é permitido, e o adolescente vai seguir, vai usar, né? Foi o fulano que falou que podia. E o proibido tá ligado muitas vezes à pulsão de morte, às relações com a morte, né? E o que aconteceu com o fenômeno aí do Round Six? O Round Six não foi feito para adolescentes, muito menos para criança, que é um nicho também que pegou muito aí,
muitas crianças assistindo. Ele é proibido para menor de 18 em alguns países, até proibido para 21. No Brasil foi 16 anos, porque eles estão com essa questão que a gente sabe aí que está a discussão de maioridade a partir dos 16, não respeitando o ciclo biológico e psicológico que até os 19 ainda é adolescente, né? Mas aqui no Brasil parece que estão ignorando um pouco todo estudo de Freud, Melanie Klein, Winnicott, François Dolto e tantos outros, até os psicanalistas brasileiros e pediatras que tanto falam sobre essas questões, né? Mas ele, ainda que fosse 16 anos, ainda que seja 16 anos, existe uma questão muito grave, né? Crianças e adolescentes estão assistindo aquilo que não é para a idade deles. Essa é a grande questão. A série pode ser boa ou ruim, o que a gente tem que se preocupar é que o conteúdo não foi feito para aquela idade e as pessoas daquela idade estão assistindo. Então, tal qual assistem Round Six, assistem tantas outras aí que muitas vezes a gente não fica nem sabendo, mas que tem certos índices de violência ou de assuntos que não são pertinentes a eles. Eles ainda não têm repertório e maturidade para entender esses assuntos. Vai conseguir simbolizar, inclusive. Simbolizar, né? O Round Six, no seu original, né? Foi até dar uma pesquisada lá no original, lá no Oriente, né? Na Coreia, mas ele foi desenvolvido, foi uma série que foi desenvolvida lá para... Por que usava a questão do infantil? Porque estava mostrando o quanto que o ser humano não evolui. É o adulto que não se torna adulto. E isso leva à pulsão de morte, né? Sim. Não saber lidar com a fase adulta, não sair da infância, né? Então, essa era a questão que eles estavam trabalhando. Porém, simbolicamente, pensar nos jogos infantis, quando uma criança ou um adolescente vê, ele entra na fantasia do jogo, né? Por isso que não é uma série que é permitida para menores. Mas quem que está permitindo a série assistir? A gente sabe que um streaming que está passando essa série, que é o Netflix, ele tem uma opção ali na abertura do Netflix, controle de pais. Você coloca uma opção ali que é para crianças e adolescentes, você define o que pode ou não pode ser assistido. Mas cadê o controle, né? O controle dos pais é o limite, né? É o limite que os pais têm que dar. É como você falou, não vai usar sapato de salto, não vai usar e ponto final. Porque eu tô mandando. Esse é o limite, né? Agora, de tudo isso que nós falamos, né, desse desamparo, porque assim, o que deixou mais claro na nossa conversa aqui é que há hoje uma adolescência desamparada, né? De pais despreparados que não têm suprido os seus filhos com o afeto necessário e, ao mesmo tempo, também não têm dado limite. Agora, para quem está nos ouvindo, como construir um adolescente emocionalmente mais equilibrado para que ele não precise se cortar, para que ele não precise ficar refém dos perversos ou dos perversos mesmo liderando esses adolescentes desamparados. O que você orientaria para os pais que têm filhos? Porque você me chamou a frase, são pessoas que não querem serem pais, mas que têm filhos, né? Justamente, né? Os filhos se tornam objetos, né, sociais. O que falta é justamente a palavra que você usou, o afeto. Afeto é afetar emocionalmente com situações positivas, abraço, carinho, cuidado, e afetar dando limite, né? Porque cuidar é dar coisas boas, mas é dar limite, né? É saber que quando você fala para o adolescente, você não vai assistir Round Six, ele vai brigar, vai espernear, vai fazer o que for. Mas nós estamos pensando no futuro desse adolescente, não é no aqui e agora. É pensar que esse adolescente tem uma vida lá para frente e que o pai que suporta o filho angustiado porque não pôde assistir Round Six, esse é o pai que vai suportar e vai ter retorno depois com um filho saudável, né? O pai que cede ao filho, o filho vai mandar, né? Vai mandar, desmandar e
vai justamente fazer aquilo que ele acha que é bom, mas ele ainda não tem suporte para saber, né? Não tem recursos ainda para saber o que é bom e o que não é, né? Então, é dar afeto, e junto com o afeto aí, né, uma das ferramentas importantes do afeto, dar o limite, né? E não ter medo do que os outros pensam. Pensar que você tem que pensar em primeiro lugar no filho, não na sociedade, não no que os pais dos colegas vão dizer, que na reunião de mães da escola vão falar que você é a mãe chata. É a mãe chata, mas o filho que vai sobreviver e saudável é o dela, né? Não é o da mãe legal, né? Vamos pensar quantos adolescentes aí que estão se matando no trânsito, menor de idade dirigindo, se matando, com drogas, com festas aí que usam bebida, droga. Os adolescentes estão indo para a escola e os pais não sabem nem o que está acontecendo na escola, nem que lição que eles estão tendo, nem como que está o ritmo deles na escola, nem com quem eles conversam na escola, ou se estão ou não estão na escola. Só lembrando disso, né, que 2/3 do tempo que foi feita uma pesquisa aí de mídia, né, 2/3 do tempo que foi assistido o Round 6, ou mesmo que estão sendo vistos os vídeos de TikTok, Instagram aí, ou desses YouTubers, né, que está sendo no período que é o horário escolar. Então, vamos pensar que a maior audiência do Round 6 não foi à noite, em casa, assistindo Netflix, mas foi no horário escolar. Então, olha o desamparo, né? Você sabe que eu entrevistei recentemente o diretor pedagógico da Secretaria de Educação de Campinas, né? E outros especialistas em educação. E o fato da gente ter tido o estudo híbrido, o online, né, durante a pandemia, tem provocado uma grande evasão escolar. Eles estão com dificuldade de voltar com esses adolescentes para as escolas. Você acredita, Igor? E agora eles vão trabalhar com os pais para que os pais possam obrigar esse adolescente a querer voltar para os bancos escolares. Eu vi uma matéria a respeito disso, eu até fiquei assustado com a ideia do obrigar, né? Porque eu discordo quando a gente usa o obrigar, a gente tem que usar a palavra limite, né? Estou dando limite, não estou obrigando, né? Entendi. Porque obrigar é uma imposição, né? O limite é cuidar, né? Obrigar é uma imposição, né? Entendi. Então eu acho que... Por exemplo, mas se o pai diz assim para o adolescente, você vai ter que voltar para a escola, ponto, ele vai ter que voltar. Isso não, eu estou mandando, isso é limite, né? O limite é eu estou mandando, eu sou o pai, eu mando. Você vai para a escola e ponto final. A obrigação tem justificativa, né? Você é obrigado... a escola está obrigando e eu preciso, como pai, fazer com que você vá. É como se eu não assumisse a responsabilidade, seria isso? Isso, justamente. O adolescente vai por quê? Porque a escola está mandando, não o pai. Não porque é importante, porque o pai vai dizer para ele, olha, é importante você ir para a escola, você precisa prestar vestibular, você precisa ter uma profissão. O adolescente não está nem aí para o vestibular. Não, né? Vamos falar, a última coisa, o adolescente lá nos 17, 18 anos, pode ser que ele esteja preocupado com o vestibular. Alguns, os mais lúcidos, se preocupam com o que vão ser. A maioria não, 90% deles, eles não estão preocupados, eles estão mais querendo acabar a escola para não ter que mais estudar o dia todo. Porque na faculdade eles podem sair da sala de aula a hora que eles querem, eles podem fazer o que eles querem. Entendi. Agora, por exemplo, qual que é a maior demanda dos adolescentes que você atende na clínica? O que eles querem? Eles têm projeto de vida, não tem? Como que é isso? Em termos de demanda de futuro, de planejamento de futuro, a maioria, eles estão pensando, assim, eles vêm com a demanda, começo de ano, eles vêm com a demanda das férias. Será que vão ser permitido ter férias, viajar, passear? Quando que eu vou poder sair com meus amigos? Eles vêm com uma demanda, mudou, né? Assim, a demanda deles não é mais de uma previsão de 5, 6, 7. Quando você pergunta, mas o que você quer ser, né? Quando você se formar, que faculdade você imagina? Eles não têm noção nenhuma, eles não têm essa perspectiva. Um ou outro que é mais lúcido, tem uma perspectiva, eu gosto mais de biologia, eu gosto de cuidar de animais, quero ser veterinário, quero ser biólogo. Mas a maioria, eles não têm essa perspectiva, eles não têm noção do que eles querem, porque
Eles não têm referencial. Eles veem, muitos vêm assim, falando, eu queria... E existe uma demanda muito grande dos pais, porque quando você começa a falar em profissão, e você fala assim, mas você conhece alguma profissão? Eles não sabem nem no que os pais trabalham. Eles não têm noção da profissão dos pais. Por quê? Porque não existe diálogo em casa. Meu existe Deus. Conversa. Então, eles não têm esse conhecimento. Então, eles estão muito desamparados. A maioria tem falado assim que quer ser youtuber, quer fazer vídeo para internet, porque esse é o referencial deles. O referencial de quem se deu bem é o youtuber, né? É o sujeito da internet. Só que a gente sabe que de 10 que tentaram ser youtuber, um deu certo. Outros 9 estão ali fracassados. Mas só que eles não veem isso, né? Porque eles acessam aquele que tem maior visibilidade. E esse adolescente, ele também está muito sexualizado ou não? Ele chega, ele já começa a enxergar o outro, ele se sente atraído? Como que é isso? O sexo é algo que está na vida dele? Com certeza. Vamos lembrar, né, que a pulsão de morte tem a ver também com a relação, né, de sexualidade, né? Ao mesmo tempo em que o sujeito está ferindo, né, porque ele não conseguiu constituir o seu ego, seus limites, por outro lado, existem os instintos sexuais que dão a pulsão de vida, e esses instintos acabam transpassando os limites, eles começam a perceber o prazer da sexualidade, porque o sexual é colocado como algo prazeroso, né? Antigamente, a gente tinha aquela educação sexual que era assim, ó, se você fizer isso, pode pegar doença, tem as doenças sexualmente transmissíveis, se você não se cuidar, se engravidar, vai ter esse problema, vai ter isso. A gente via quais eram os problemas, então a gente sabia que tinha a hora certa para a sexualidade. Agora não, a sexualidade está em todos os vínculos, e eles estão vendo isso, eles estão assistindo o Round 6, tá lá, eles estão assistindo, tem séries aí, essas séries supostamente românticas, né, que parece, é série de médicos que estão lá no hospital, é série de... sexo também. Tem sexo, e eles estão vendo, não pelo cuidador, né, que está ensinando eles a respeito, eles estão vendo por alguém que está demonstrando o ato e não a educação, né, não está falando sobre, está só demonstrando, e demonstra como se aquilo fosse o ápice do prazer. O sujeito só é feliz se ele conseguir realizar o sexo, e eles têm trazido muito essa demanda, né, a demanda de que o sexo é o momento ápice, e quando tem uma frustração no sexo, ou dos que já estão numa idade de realizar atos sexuais, e estão lá com a namorada, tem a primeira relação, a segunda, só que eles são adolescentes, eles não têm o lugar deles, eles estão fazendo isso em casa, estão fazendo isso em lugares que não são adequados para isso, e aí eles têm a frustração, porque são duas pessoas angustiadas com a vida, né, são adolescentes que estão tentando ter prazer com uma relação sexual, mas tem a angústia junto, e aí a relação parece que não deu certo, porque eu não sou fisicamente suficiente, porque não dei prazer, porque ela não me deu prazer, e fica aquele jogo de um com o outro, de angústias, e aí eles entram numa depressão, assim, do tipo, meu corpo não é saudável para sexo, eu não sei realizar o sexo saudavelmente. E aí o sexo começa a virar uma obrigação e uma coisa ruim, né? Obrigação porque é o único... Eles transformam na única fonte de prazer. E ruim porque não está mais dando prazer, né? Porque tudo que se torna repetitivo, tudo que se torna ali, né? Uma coisa... Obrigatória, né? Obrigatória, virar rotina. Tudo que vira rotina perde o prazer, né? Nossa. Igor, você vai voltar para o Freudcast, porque, gente, é muita coisa, né? Mas eu acho que hoje nós passamos por vários assuntos aqui, nesse mundo do adolescente, e a palavra-chave eu acho que é desamparo, limite, não é? E afeto. É isso, né? São essas palavras, né? São essas palavras. Quem quer cuidar, afeto, limite, e vamos tirar o des, e vamos dar amparo. Tá certo. Muito obrigada, viu, Igor? Eu que agradeço. Obrigado. Bom, gente, eu quero agradecer o Igor, porque ele separou um tempinho na agenda dele para poder bater esse papo conosco.
tenho certeza que vai ajudar muito psicanalista, muitos pais, tios, primos e todo mundo, até os adolescentes. Eu vou passar até para os adolescentes ouvirem esse papo nosso lá da minha igreja, porque eles têm muitas dúvidas, são muitos questionamentos. Eu tenho a impressão que quando eles chegam perto de mim já tem um ponto de interrogação assim no rosto, sabe? E eu acho que te ajudou muito, me ajudou muito esse papo. E na semana que vem a gente se encontra novamente com um novo psicanalista aqui, com mais um psicanalista, com mais um assunto que tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. Até a semana que vem. Beijo para você. Tchau, tchau.